Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora da reunião do Lula com os ministros e o pessoal da política e um monte de gente, os ministros do STF, ministros do governo. Vocês lembram, né? A gente falou mais cedo hoje que o Lula decidiu fazer uma grande reunião para decidir, né, o que vai fazer, né, com esse negócio. Né? Teve a decisão do tarifaço do Trump, teve a lei Magnitsky do Alexandre de Moraes, e aí, como é que nós vamos fazer agora para resolver esse problema? É lógico, o Lula não está satisfeito com a situação, o pessoal da STF também não gostou e coisa e tal, mas está todo mundo preocupado em como é que vai fazer para reagir isso daí. E a minha visão dessa história é que a coisa flopou, eles não chegaram no resultado. Flopou por quê? Primeiro que não foi todo mundo que foi chamado. E segundo que eles decidiram agora dizer que não, aqui está o Igor Gadelha aqui falando, não, não era isso não, a reunião era só uma reunião para entendimento. Antes você estava falando que não, que era uma reunião para todo mundo decidir como que nós vamos reagir e coisa e tal. É que o pessoal deve ter apertado lá e ninguém cedeu e deu problema e não conseguiu chegar a lugar nenhum. E aí não sabem como vão tratar a coisa, né? Aí diz que não, era só uma reunião normal para a gente falar, bater um papo, desabafar, não sei o que lá e coisa e tal. Vamos entender esse caso aqui, porque está estranho. Teve um resultado. O resultado é que o Lula decidiu fazer um pronunciamento na TV em defesa do Moraes e do STF. Beleza, pronunciamento da TV só vai ser bom, que vai ser mais uma oportunidade de a gente fazer panelaço, né? Mas vamos entender aqui essa coisa aqui. Essa notícia foi sugerida por Paulão Guedes, Humberto do Lago Norte e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, como a gente falou mais cedo, né, evidentemente o Lula não gostou das decisões, das coisas que aconteceram ontem, tanto o tarifaço do Trump quanto a Magnitsky no Alexandre de Moraes. Né? O tarifaço do Trump, é verdade, foi menos pior do que eles imaginavam, porque eles tiraram alguns produtos desse tarifaço, muito embora você sabe que a maior parte daqueles produtos que foi excluído referia-se à Embraer, né? E isso foi excluído, segundo o pessoal disse, primeiro pelo acordo que eles tinham feito com o Alckmin, por conta de revisar a questão da censura às redes sociais, né? Ou seja, vão fazer alguma coisa para desfazer aquela lambança que o STF fez com relação à regulamentação das redes sociais. É uma coisa relativamente tranquila deles fazerem. E em outra parte também, porque parece que empresas americanas que encomendaram aeronaves para a Embraer estariam preocupadas com essa tarifa. Mas parece que depois disso, depois que o Trump anunciou essas isenções, outras empresas americanas que querem tomar o mercado da Embraer reclamaram da Embraer estar nessa lista. Então agora parece que a situação é a seguinte, o Trump está com a tendência de botar a Embraer nesse negócio. Ele vai esperar mais um pouquinho para ver se o governo brasileiro se mexe, mas tem que se mexer rápido e se mexer no sentido correto. Não é se mexer para o outro lado, tem que se mexer não para retaliar, tem que se mexer para ir no outro lado e resolver os problemas que o Trump apontou, a questão da censura nas redes sociais e a questão da perseguição contra o Bolsonaro e os bolsonaristas, o pessoal do 8 de janeiro, né, nessa lambança que o STF está fazendo lá no processo. A gente já viu que as duas coisas já tem negociação acontecendo, já está o Alckmin negociando com as redes sociais e o pessoal uma forma de resolver a questão da censura do STF, né? É só refazer uma lei para isso, que passando no Congresso não tem problema. E ao outro lado, a gente falou já sobre a negociação do PL com o Gilmar Mendes, que ainda não chegaram num acordo, ainda estão brigando ainda, mas isso é normal, negociação, não vai ser uma negociação fácil, evidentemente, mas eles estão negociando lá, eles vão dar um jeito de alguma forma de resolver esse problema aí para atender as demandas do Trump, né? Então, essa é a solução no final das contas, e isso está caminhando. Mas o fato é que eles iam fazer hoje uma reunião, uma mega reunião para confirmar como é que eles vão responder essa coisa toda, né? Porque eles não podem demorar muito para responder também. Se demorarem uma semana para responder isso, fica feio, pô, não conseguiram nada, né? Então fizeram essa grande reunião hoje aqui, ó. O Lula convidou os ministros do STF para uma reunião no Palácio do Planalto, num gesto de solidariedade a Alexandre de Moraes. Então agora eles já mudaram. Porque era reunião para combinar como é que a coisa ia ser respondida, agora virou solidariedade ao Alexandre de Moraes. E também tinham chamado Alcolumbre, Hugo Mota e mais um monte de gente. Acabou que quem foi na reunião, no final das contas, foi o Barroso, o Zanin, o Gilmar Mendes e os ministros Jorge Messias e Ricardo Lewandowski, que foram 6 pessoas. Olha, 5 pessoas, né? Além do Lula, evidentemente, né? 5 com o Lula, 6.
Ou seja, foi uma reuniãozinha bem chatinha, até porque se era uma reunião para ajudar o Alexandre de Moraes ou para melhorar a situação do Alexandre de Moraes, o Alexandre de Moraes não foi. Ele está em São Paulo, lembra? Ele foi ver o jogo lá do time dele lá em São Paulo e aí ele não está em Brasília, não tinha como participar dessa reunião. Então o cara que era o mais interessado, vocês estão dizendo que isso daqui era uma reunião para solidariedade ao Alexandre de Moraes, não resultou em nada. É claro, é aquilo que eu falei para vocês, o correto era o anterior. Eles realmente fizeram essa reunião para tentar traçar uma estratégia para responder ao Trump, né? Só que, primeiro, muita gente não foi. Por quê? Porque muita gente está preocupada de tomar um Magnitsky, meu amigo. Ninguém quer tomar Magnitsky no rabo, não, cara. Magnitsky no rabo dói, cara. Então, ou seja, ninguém quis se comprometer com essa história aí. Eles convidaram os 11 ministros do Supremo. E tem mais ministro Supremo que está lá em Brasília, tá? Tem um monte de ministro Supremo que estão lá em Brasília, mas não resolveram não ir, não. Deixa para lá, deixa o pessoal fazer lá a reunião dele lá. Não quero contato com essa turma aí, né? Então, ou seja, isso aqui já mostra o problema que eles vão ter daqui para frente, o isolamento, né? Todo mundo está com medo nesse momento de acontecer com eles o que aconteceu com o Alexandre de Moraes. Por mais que muita gente ache que é injusto, que não, que é um absurdo com o Alexandre de Moraes, tá? Muita gente lá em Brasília acha que é um absurdo o que aconteceu com o Alexandre de Moraes. Eu não acho. Eu acho que é certo, é justo. Ele está recebendo o que ele merece, mas tem muita gente lá em Brasília que acha que é injusto. Mas mesmo a pessoa que acha que é injusto, não está querendo também botar o dele na reta nessa história, né? Então ficou uma reunião bem fraquinha, só mesmo o pessoal do governo, o Zanin, o Gilmar Mendes e o Barroso, né? E aí, a conversa, segundo apurou a coluna, aconteceu após Lula se reunir com alguns dos seus auxiliares para discutir o tarifaço anunciado por Trump sobre importações brasileiras. Mas antes do petista redigir a nota oficial sobre o tema. Então, de fato, ele queria fazer essa reunião para definir como é que vai ser a nota, como é que vai ser a resposta ao Trump. E como não chegaram a lugar nenhum, eles disseram que não, que o encontro foi só para, né, ajudar o Alexandre de Moraes, solidariedade ao Alexandre de Moraes, que não teve nada a ver com o STF, que não foi para combinar nada. A reunião no Planalto aconteceu por iniciativa do Lula, que convidou os ministros. Não houve, porém, nenhum resultado concreto. Foi mais um gesto de solidariedade, resumiu a coluna, sob reserva um auxiliar presidencial. Não, virou um gesto de solidariedade porque ninguém quis aparecer lá, eles ficaram preocupados, eles entenderam o tamanho do problema, e daí, né, não vamos entrar em nada não, finge que não foi nada, finge que a gente não chamou ninguém aqui, finge que não é nada e coisa e tal, e vida que segue, né? O que resultou disso? Então resultou o comunicado, a nota oficial do tema, sendo que, muito curioso, essa vai ser a segunda nota sobre o tema do Lula, né? Porque ele já lançou uma nota sobre isso ontem, né? Teve uma nota ontem falando aqui, ó, o Brasil é um país soberano e democrático. O Brasil é um país soberano e democrático que respeita os direitos humanos, a independência de poderes, é inaceitável a interferência do governo norte-americano na justiça brasileira, o governo brasileiro se solidariza com o ministro Alexandre de Moraes do Supremo, ou seja, já é uma nota sobre isso, que ele fez ontem, né? E aí, o curioso é que eu acho que ele vai fazer outra nota agora, e fica estranho isso, né? Fazer outra nota em seguida, aqui, ó, tá dizendo aqui, ó, após a conversa com membros do STF, o Lula fez uma nova reunião com seus ministros para redigir a nota oficial sobre as medidas do Trump. Peraí, mas já remitiu uma nota, vai emitir de novo? E eu acho que teve algum problema, tá? Porque eles tiraram essa nota aqui em vários lugares. Aqui, ó, leia a íntegra da nota do Lula contra sanções e tarifas impostas pelos Estados Unidos. Já tiraram do ar em alguns sites, tá? Em outros ainda tá, em outros ainda aparece aqui. Mas aparentemente o governo brasileiro retratou essa nota, tirou essa nota aqui. O governo brasileiro considera injustificável o uso de argumentos políticos para validar medidas comerciais anunciadas pelo governo americano. O Brasil tem acumulado déficits, enfim, não vou nem entrar no que está escrito aqui, porque é só baboseiro, não tem nada demais, né? Só que eles devem ter visto que essa nota aqui não agradou nem um lado nem o outro, o pessoal que quer negociar ficou chateado porque a nota pode desagradar o Trump, e o pessoal do Alexandre de Moraes certamente não gostou também porque achou a nota muito fraca, não briga nada com o Trump. Qual que vai ser o resultado da nota de hoje? A gente não sabe, né? Quantas notas o Lula vai emitir sobre esse caso, a gente não sabe também. Mas que fica feio esse negócio de ficar emitindo um monte de notinha, fica, né? Vamos ver o que o Lula vai fazer. Se for só notinha, não tem problema nenhum, é menos mal. Se emitir um monte de notinha, é menos mal, né? O problema é se fizer alguma coisa, se emitir uma nota com retornando tarifa, alguma coisa assim, né? Aqui, ó. Outra coisa que ele decidiu é que ele vai fazer um pronunciamento da televisão em defesa de Moraes. Aqui, ó. O presidente Lula decidiu fazer um pronunciamento em cadeia nacional em rádio e televisão em defesa do Alexandre de Moraes e do STF.
Ou seja, o pessoal do STF deve estar falando para ele que, olha só, fudeu, porque a gente não tem mais apoio de ninguém. Tá todo mundo com medo de tomar Magnitsky na fuça e daí não querem mais ajudar o STF, não querem mais contato com o pessoal do STF. Nem vi na reunião com o Lula, o pessoal tá querendo mais. Então a gente precisa de apoio, convence o povo brasileiro a continuar acreditando no STF aí, Lula, né? Aqui, ó, a decisão foi tomada por Lula após o governo Trump aplicar as sanções de Moraes contra a lei Magnitsky, né? De novo, é curioso isso porque ele já fez uma nota ontem, vai fazer outra nota hoje sobre o mesmo assunto, né? E quantas notas ele vai fazer? Ainda vai fazer um pronunciamento na televisão sobre isso, né? Enfim, aqui, ó, segundo auxiliares, o Lula está indignado. O presidente quer solidariedade, acha que o tribunal precisa ser defendido. É lógico que ele acha isso. Ele só está onde ele está, só saiu da cadeia e está onde ele está por causa do tribunal. É lógico que ele está defendendo o tribunal. É lógico que ele vai defender o STF. É lógico que ele vai defender o Alexandre de Moraes. Não porque o Alexandre de Moraes seja algo defensável. Não é. É totalmente indefensável. Mas é o amiguinho do Lula, meu amigo. Se não fosse o Alexandre de Moraes e a turminha lá do STF, o Lula estava até hoje lá na penitenciária, lá em Curitiba, né? Então, até hoje, por volta das 15 horas, ele ainda não gravou o pronunciamento, mas já decidiu o que vai fazer. Então, o que nós vamos ter, o que teve de resultado dessa reunião foi isso. Não chegaram a conclusão nenhuma, mas vai ter uma notinha e vai ter um pronunciamento aqui na televisão do Lula. A gente vai poder fazer um panelaço nosso no pronunciamento, mas ainda não marcaram o dia. Não se sabe que dia que vai ser o pronunciamento do Lula, né? É aquele negócio, esse pronunciamento, ninguém presta atenção nessas porra. Só o Lula que acha que isso é relevante ainda. O que a gente tira dessa história toda aqui é, eles não sabem ainda como responder. A coisa é fácil, é só fazer as negociações. Já abriram as duas frentes de negociação. É verdade, não avançou muita coisa ainda não, mas já abriram as duas frentes de negociação para a questão da censura e para a questão do caso do Bolsonaro. E pronto, é só isso que tem que fazer.